Bom dia a todos os irmãos e também amigos que nos acompanham em mais essa escola dominical. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje na escola dominical nós vamos continuar aprendendo sobre o livro de Atos e nós vamos dar continuidade do capítulo 21 a partir do versículo 27 até o capítulo 28. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem Atos capítulo 23, eu vou estar lendo o versículo 11, que diz assim: O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor Jesus estava ao lado de Paulo a todo momento da missão dele, né? Nunca abandonou Paulo. E assim é conosco também. O Senhor nos encoraja a cada dia a prosseguir, a fazer a vontade dele, cumprir com a missão, né? De, com a nossa vida, estar testemunhando do Senhor Jesus, com o nosso viver diário, com as nossas palavras e atitudes. Que o Senhor nos fortaleça cada dia, cada manhã, para que prossigamos em fazer a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando. Senhor Jesus, graças damos ao Teu santo nome, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Te agradeço, Pai, pela Tua presença conosco em todos os instantes da nossa vida. Obrigada porque é o Senhor quem nos capacita, Senhor, a fazer o Teu querer, a pregar o Teu Evangelho e a viver do modo que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir sabedoria ao Senhor Jesus e estudar então a palavra dele. Finalzinho de Atos, oremos. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio de estarmos em tua presença, como igreja de Jesus. Pedimos agora sabedoria, Deus, para que possamos contemplar a tua soberania, Deus, e satisfeitos com ela, possamos, ó Pai, olhar para o Deus onipotente, o Deus onisciente, mas também o Deus onipresente. Possamos, ó Pai, desfrutar, Pai, de conhecimento, sabedoria que venha do Senhor para nós nessa manhã. É a nossa oração, Pai, conscientes, ó Pai, do teu poder e majestade, no nome santo de Jesus. Amém. Bora estudar Atos, irmãos? Ok, vamos tentar caminhar a partir do capítulo finalzinho do 21 e caminhar até o capítulo 28 de Atos, tá bom, irmãos? Vamos caminhando, vamos ver como que a gente consegue. Se a gente não conseguir, a gente vê Paulo sendo preso, daí depois a gente olha Paulo viajando para Roma, ok? Vamos lá. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e complete o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a palavra mais madura que nós temos, né? E que nós podemos viver, então, essa palavra madura, né? Eu quero que a minha vida não seja preciosa desde que eu consiga completar a minha carreira, né? O ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus, né? Nós todos vamos chegar num processo onde nós vamos dizer para Deus, né? Nesse processo de maturidade espiritual, nós vamos dizer para Deus assim: eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É para isso que a gente foi chamado, é para isso que a gente foi formado. Foi para isso que nós nascemos, irmãos. Nós nascemos para glorificar o nome santo e bendito de Jesus Cristo, né? Então, esse chamado aí de Paulo, esse desafio da vida de Paulo também é o nosso desafio, né? Chegaremos no dia em que a vida não será preciosa, e o que será precioso para nós será completar a carreira, né? Por isso que Paulo vai dizer: lutei o bom combate, completei a carreira e agora não preciso nem usar fé porque estou na presença de Deus, e agora não preciso de fé porque o Senhor me ensina, né, cara a cara na presença dele aquilo que eu preciso. Isso já é a glorificação, é estar eternamente no céu. A gente sabe que a igreja nunca foi uma organização, uma seita, nunca foi um movimento pragmático, carismático, muito bem organizado, né? A comunidade cristã era, em todos os aspectos espirituais, a formação do reino de Deus, de gente que não achava a vida mais preciosa para si mesmo, exceto que eles pudessem, então, completar a carreira para a qual o Senhor havia os chamado. Ok? De Éfeso, então, dá uma olhada rápida aqui, né? Está pequenininho aí, vou fazer uma leitura. De Éfeso, então, Paulo foi para Jerusalém, prestou relatório para a igreja, envolveu-se no voto judaico para mostrar que não era contra a lei. No entanto, os judeus, vindos da Ásia, tumultuaram todo o povo e a multidão ficou enfurecida. Ele tentou se defender, foi parar diante do Sinédrio, foi julgado em Cesareia, então apelou a César, imperador romano, e finalmente chegou em Roma. Esse é um resumo, tá, irmãos? Nessa viagem até Roma, acontece o naufrágio na ilha de Malta, onde Paulo cura algumas pessoas. Depois de 3 meses, a viagem continua. Lucas narra a história, se incluindo dentro da história. Provavelmente Aristarco, que havia acompanhado Paulo na entrega da contribuição aos judeus, também estava junto e foi preso com Paulo. Eles chegam a Roma, Paulo foi morar por conta própria em uma casa que ele alugou, sendo guardado por um soldado ali. Ele prega aos judeus e gentios com toda intrepidez, sem impedimento algum, enquanto aguarda por 2 anos o julgamento perante Nero. Paulo escreve também a Colossos, Éfeso e Filemão. A carta a Filemão sugere que Paulo tinha esperança de ser liberto. Provavelmente em 61 a 63 ele foi solto e escreveu as cartas de 1ª Epístola de Paulo, Timóteo e Tito. Preso novamente em 64, escreveu a carta a Timóteo, foi morto por ordem de Nero em 65 depois de Cristo. O evangelho foi anunciado sem barreiras, mesmo com a prisão de Paulo. Atos, portanto, não tem um valor unicamente histórico, mas mostra que o que Jesus ensinou permanece vivo e eficaz, mesmo que as situações terrenas demonstrem o contrário e na história a igreja continue o ministério de proclamação, né? Porque essa introdução corridona
é corredor com propósito, tá bom, irmãos? Paulo começa seu ministério, Paulo vive as 3 viagens evangelísticas, onde ele estabelece viagens de plantação de igreja e viagem de organização de igreja, onde estabelece os presbíteros em cada igreja. Ele volta agora da sua 3ª viagem, volta para Jerusalém. Agora em Jerusalém começa agora o aprisionamento de Paulo. Paulo vai ser preso e a partir da sua prisão, a gente tem algumas outras cartas que são escritas, né? E a partir da sua prisão, agora até chegar em Roma, a gente acompanha o ministério de Paulo. E essa é a intenção. Tudo aquilo que eu li correndo, a gente vai desenvolver agora no texto, tá bom? Vamos lá. Paulo chegou à região da Palestina, passando por Tiro e também por Cesareia, antes de chegar a Jerusalém. Nesses 2 lugares, conforme consta no capítulo 21, ele ouve as recomendações para não seguir viagem, porque certamente ele não seria bem recebido pelos judeus de Jerusalém. No entanto, Paulo estava consciente do seu chamado, Paulo estava consciente das suas convicções sobre o Senhor, sobre o seu reino, o levaram a dizer aos seus amigos, então: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Eu estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, as pessoas diziam para ele: Paulo, você vai para Jerusalém, mas se você for para Jerusalém, lá as pessoas vão prender você, porque os judeus, eles são terríveis. Os judeus judaizantes, eles não creem em Jesus Cristo, eles vão matar você. E os judeus cristãos, eles estão guardando aquelas coisas os judeus que se converteram estão guardando ainda as coisas do Antigo Testamento. Estão se circuncidando, estão tentando guardar o sábado, né? E tem aquelas coisas que Jesus já tinha suprido no Antigo Testamento, mas que os judeus ainda, judeus que tinham acabado de se converter, ainda estavam seguindo, né? Mas Paulo deixa bem claro para eles: olha, eu estou pronto. Pode me mandar para lá, se eu tiver que morrer, eu morro, né? Eu estou pronto, né? Eu estou pronto para morrer pelo Evangelho. E a gente vai olhando para Paulo agora, não o Paulo inicial mais da 1ª viagem, da 2ª viagem, da 3ª viagem, mas um Paulo muito maduro. Um Paulo que tem consciências, que ensina para o coração da gente que a gente está aqui também para viver uma maturidade interessante. E se for preciso ser preso pelo Evangelho, e se for preciso morrer pelo Evangelho, né? As pessoas estão chorando, se quebrantando: Paulo, por favor, não morra pelo Evangelho, por favor, não morra, Paulo, você não pode morrer. Eu falo assim: não, o que não pode morrer é a palavra, o que não pode morrer são os projetos do reino, o que não pode morrer é o reino de Deus, mas Paulo está pronto para morrer. E talvez um dos grandes ensinamentos da Bíblia para a gente, talvez não, o grande ensinamento da Bíblia para a gente é treinar a gente para viver e morrer para Jesus Cristo. E Paulo está pronto. Ele diz: olha, eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa certeza de Paulo quanto ao que era prioridade de sua vida ficou bem clara. Não só nas suas palavras, neste texto, mas também em todas as suas palavras aos Coríntios, na 2ª carta. E, na verdade, agora a gente olha para esse Paulo, um novo Paulo. Um Paulo que foi reinventado à luz do calor do trabalho cristão, do trabalho de evangelismo, da plantação de igreja, na implantação do reino de Deus. Ele já não era mais o mesmo Paulo, era um Paulo com muita convicção. E esse Paulo com tanta convicção, esse Paulo com tanta maturidade, tem muita coisa para ensinar para nós. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, mas não precisamos desanimar. Seremos perseguidos, mas não estamos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que interessante esse processo de maturidade de Paulo, né? Olha, a tribulação vem, mas ela não pode trazer angústia. A perplexidade vem, mas ela não pode trazer desânimo. A gente vai ser perseguido, vai desamparado? Nunca. Abatido? Talvez. Destruído? Não. E Paulo ainda diz assim ainda: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem do lado de fora se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele tem um projeto de se renovar diariamente, porque a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós agora nas coisas que se veem, mas das coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
Esse processo de maturidade espiritual, ela precisa envolver a vida da gente. É por isso que vem tanta crise, é por isso que vem tanta perplexidade, é por isso que vem tanta luta, né? Para formar um coração cheio do Espírito Santo e cheio de convicção. É Deus que está conosco, é o Senhor nos colocando nas situações, nos momentos de luta, nos momentos difíceis, para a gente testificar que mesmo na tribulação ela não traz angústia, que mesmo na perplexidade o desânimo não vem, que mesmo na perseguição a gente nunca esteve desamparado. E a gente precisa entender essas coisas e glorificar o nome de Deus com as coisas que a gente tem que passar. Os olhos de Paulo não estão agora nas coisas que vão passar. Existe algo maior, acima de toda comparação. Não atentando agora nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que a gente não vê são eternas. O que a gente atenta? Eu me lembro quando Pedro pediu para Jesus: Senhor, me deixa andar por sobre a água. E Jesus falou: pode vir, Pedro, pode vir. E aí Pedro começou a andar sobre as águas e ele focava em Jesus Cristo e ele conseguia andar sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro olhou para as águas, Pedro afundou. E se a gente olhar, irmãos, para as águas da existência humana, a gente vai afundar. Mas se a gente olhar para a meta, se a gente não perder o foco, como Paulo deixou de perder o foco, como Paulo nunca mais deixou de viver a meta da sua realidade existencial, que é Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo para nós, Paulo não afundava mais. Os olhos de Paulo estavam nas coisas eternas, ainda que ele tivesse a vontade de continuar seu trabalho até chegar em Roma. Capítulo 19, versículo 21 diz assim: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaia, considerando, depois de haver estado aí, importa-me ver também Roma. Nem o seu trabalho tão útil, nem as grandes vitórias obtidas na evangelização dos gentios, na plantação das igrejas, na formação do reino de Deus, na formação dos presbíteros, nem mesmo o pedido de seus amigos tiraram de Paulo o foco naquilo que era muito maior, o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, fosse para a vida ou para a morte, ele estava pronto. O dia que a gente perde Jesus Cristo do foco, irmãos, a gente começa a afundar. Afundar na consciência, irmão. E afundar na conscientização é a pior coisa do mundo, irmãos. O dia que a gente perde a consciência do governo absoluto de Jesus Cristo, o dia que a gente perde a consciência de que Ele escreveu a história, o dia que a gente perde a consciência de que Ele está conosco, a gente começa a aceitar essa piedade boa dos amigos, mas que faz mal para a alma. Não faça mal para si mesmo, se cuida, né? Toma cuidado, você vai morrer. Paulo está ali para morrer. Ele não vai pular na frente de um trem, ele não vai pular na frente de uma bala, mas ele está ali para viver e morrer para Jesus Cristo. Foi ele que escreveu em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer pois vivais, quer morrais, ou façais outra coisa qualquer, quer pois comais, quer pois bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Jesus Cristo, né? E esse é o desafio para nós. Nem o nosso trabalho, por mais útil que seja, né, pode tirar o nosso foco daquilo que é maior. Jesus é maior. Jesus é maior que a família, Jesus é maior que a igreja, Jesus é maior que o trabalho, Jesus é maior que o dinheiro, Jesus é maior. Jesus é mais importante do que as realizações deste mundo. Jesus é muito maior do que qualquer vitória que a gente consiga alcançar. Jesus é maior até que as suas promessas. As promessas de Jesus são muito menos importantes do que o Jesus das promessas. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e a presença dele é como aquela pérola. A vida com ele é como aquilo que Maria fez quando ele entrou na casa dela. É quedar-se aos pés dele, é ouvir os pensamentos dele e viver para a glória dele. Dessa forma, irmãos, fosse para a vida ou para a morte, Paulo estava pronto. E dessa forma, o Espírito Santo treina o nosso coração para que estejamos prontos. Até o versículo 16 do capítulo 21, Lucas registra o bom andamento do trabalho evangelístico de Paulo. Mesmo com algumas questões que precisavam ser resolvidas, Barnabé e João Marcos, mesmo com o apedrejamento do capítulo 14, açoites e prisões, capítulo 16, o trabalho foi frutífero e atingiu o objetivo. Jesus foi anunciado entre os gentios, a sua palavra foi muito bem ensinada e muito bem doutrinada.
A narrativa agora, a partir do versículo 17 do capítulo 21, leva para um cenário de perseguição mais efetiva que os outros sofridos pelo apóstolo. O Erdmann, ele fala um pouco sobre os 30 anos que mudaram o mundo. Ele diz assim: agora o que resta de Atos prende-se exclusivamente ao que Paulo experimentou como detento, à disposição das autoridades romanas. Calcula-se 5 anos, o período que vai desde a sua captura agora em Jerusalém até que ele seja solto em Roma e depois também seja preso novamente e aí seja morto ali em Roma. Lucas registrou 5 julgamentos de Paulo e a gente vai trabalhar isso agora. A multidão de judeus na área do templo, ele entra no templo junto com as outras pessoas para fazer aquele voto de santidade. Depois no Sinédrio em Jerusalém, no capítulo 23, em Cesareia diante de Félix e também diante de Festo, procuradores, né, da Judéia naquele tempo. Festo seria o Herodes III, né, Herodes I, Herodes II, que morreu ali em Atos 12, e Festo seria o Herodes III, né? E depois ali em Cesareia, diante do rei Agripa, no capítulo 26. Então, esse é um registro dos 5 julgamentos que Paulo passa depois de preso, né? Os judeus, né, ali no templo, depois ele é levado para o Sinédrio em Jerusalém. Ele tem que sair do Sinédrio de Jerusalém, porque os judeus são terríveis, irmãos. Os judeus iam matar ele. Fizeram voto, né? Nós vamos matar esse cara, nós vamos matar esse cara. Então a própria liderança tira ele do Sinédrio de Jerusalém e leva ele para Cesareia. Em Cesareia também os judeus estão doidos para matar Paulo, né? E depois ele vai para o rei Agripa e depois a gente sabe que ele vai seguir em direção de Roma porque ele apela para Roma. Quando ele é julgado, a liderança romana fala assim: esse cara é inocente. Esse cara pode voltar agora para a casa dele. Mas, se ele voltasse para Jerusalém, os judeus já estavam esperando Paulo chegar para cortar o pescoço dele. Aí, quando pergunto para ele: você prefere voltar para Jerusalém ou você prefere morrer na mão do rei Nero? Adivinha o que ele prefere? Eu? Morrer na mão dos judeus? Prefiro que Nero me mate, então. Participação. Elaine colocou. Quem? Elaine. As águas são nossas turbulências e o foco e Cristo suas obras, pensamentos, vida e obediência. Como é que é? Fala de novo. As águas são nossas turbulências e o foco e Cristo suas obras, pensamentos, vida e obediência. Isso aí. A gente vai ter as nossas turbulências e é bom a gente não perder, né, Cristo de foco. Porque quando a gente perde Cristo de foco, a gente afunda. Acho que esse resumo é bom, né? Obrigado, Elaine. Elaine, nossa irmã, Elaine Toledo, né? Obrigadão, Deus abençoe você, sua família. A gente não pode perder o foco, porque o dia que a gente perde o foco, a gente afunda, e o foco é Cristo, né? O foco não é família, o foco não são tesouros, o foco é Jesus Cristo, né? E Paulo nunca perdeu esse foco. Muito bem. Lucas, narrando a nova situação de Paulo, descreve a situação de 2 comunidades em relação ao Evangelho. A primeira comunidade, os judeus, que eram muito hostis, e os romanos gentios, que se tornavam favoráveis aos cristãos, né? Aí a gente vê capítulo 10 o Cornélio, o Sérgio Paulo, capítulo 13, os magistrados de Filipos que pediram desculpas a Paulo e Silas, Galho, procônsul da Acaia, que não quis ouvir as acusações contra Paulo no capítulo 18. Então a gente vê a origem de Paulo, né, se corrompendo, né, o povo querendo matar Paulo, e as pessoas de fora com uma simpatia interessante por Paulo. Mesmo que depois eles se tornassem os grandes perseguidores, né, da igreja, né, que matasse a igreja através do Império Romano, através dos 10 imperadores, né, esse início do cristianismo, essa coisa depois da maturidade de Paulo, mostra que o seu próprio povo, né, não está muito afim dele, mas as pessoas que estão fora gostam dele. A oposição dos judeus foi evidente desde o princípio do cristianismo. Né? Você vem com o cristianismo, você vem com a verdade, tem sempre uma vaidade prosperando em algum lugar e lutando contra a verdade. Já nos capítulos 4 e 5, Lucas relata como Pedro e João foram presos pelo Sinédrio e como todos os apóstolos foram proibidos de pregar a verdade, combate a vaidade se levanta e a vaidade quer destruir a verdade. Né? É uma luta eterna, até Jesus voltar, até acabar esse mundo, vai ter sempre a pregação da verdade, combatendo a vaidade se levantando contra a verdade. Depois veio o tumulto e a dispersão dos cristãos por ocasião da morte do diácono Estevão, né? Primeiro morto aí no evangelismo, né, mundial.
do capítulo 8. No capítulo 12, a perseguição de Herodes II, né, a Pedro e Tiago, o qual agradou os judeus, né, ocasionou a morte de Tiago, que era irmão de João, né, os filhos de Zebedeu. Okay? A perseguição aos cristãos permaneceu nos períodos das viagens de Paulo, e conforme a narrativa do capítulo 21, o problema entre os judeus e os judeus convertidos, olha aí, interessante, né? Estavam aparentemente resolvidos, pois os judeus que creram eram todos zelosos da lei. A ideia de Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja, era fazer com que Paulo parecesse submisso também ao contexto do cristianismo judaico, do cristianismo da lei, evitando assim o confronto com os judeus que procuravam uma forma de prendê-lo por ouvirem falar do tipo de ensinamento que ele dava aos judeus convertidos e aos gentios. No entanto, nem a atitude de proceder como judeu entre os judeus, conforme Paulo disse, nem fiz-me fracos para com os fracos, judeus para com os judeus, para alcançá-los, né, o livrou de ser perseguido e também preso. Tudo se encaminhava para cumprir o propósito do Senhor na vida de Paulo, né? Quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, fala: Paulo, a gente tem aqui judeus que amam a lei e odeiam a graça, mas a gente tem judeus convertidos que acabaram de chegar, que gostam da graça, mas amam a lei. E a gente tem gente que ama a graça e entende que a graça cumpriu a lei. Era uma confusão, irmãos, era uma boa confusão, né? A verdade, ela vai subindo degraus na consciência, né? E até a gente ficar consciente da verdade, a gente tem que ter lido a Bíblia aí umas 5 vezes, umas 6 vezes, né? Umas 7 vezes, umas 8 vezes. Então, quanto mais se conhece a onipotência do Senhor Jesus Cristo, a onipresença, a onisciência do Senhor Jesus Cristo, mais a gente vai formando uma boa mentalidade para entender que Jesus cumpre todos os propósitos, né, do Antigo Testamento. Que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele é o Rei de todas as coisas. Isso a gente está num processo de maturidade espiritual. Paulo esteve, Pedro esteve, João esteve e Tiago, que tem esse planejamento para Paulo, também teve. Quando Paulo vem para Jerusalém, Tiago diz para ele assim: Paulo, você já pega algumas pessoas, vai para o templo e faz um propósito lá no templo, né? Rapa a cabeça aí para as pessoas não pensarem que você é contra a lei do Antigo Testamento. E Paulo faz isso. Tiago tem uma ideia de tentar equilibrar a situação, né? Você é cristão, prega a graça, usa o Antigo Testamento para pregar a graça, mas tem gente que usa o Antigo Testamento para pregar somente a lei. Não está na graça ainda. E tem gente que está começando a entender a graça. Então, há uma confusão ali. E Tiago orienta a Paulo que faça o voto, que rape o cabelo, né? Para que as pessoas olhem para Paulo e digam assim: ele, embora pregue Jesus, ele é um dos nossos, né? Tentando manter um equilíbrio entre os judeus que não estavam convertidos ainda, judeus da lei com os judeus da graça, né? Era uma confusão, né? Porque os judeus da lei exigiam que os novos convertidos, né, ainda guardassem o sábado, guardassem a circuncisão. Havia uma confusão teológica, como sempre há. A gente olha para o nosso contexto hoje, há uma confusão teológica, tem pessoas que dizem que é assim, tem pessoas que dizem que é assim. Se a gente não guardar o foco, que é Jesus Cristo, a gente começa a falar que as coisas são mais ou menos assim, que as coisas são mais ou menos assim. Como que eu faço para me vacinar? E a palavra é vacina, né? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a doutrina cristã. Né? Você precisa estudar a palavra de Deus para não entrar numa confusão teológica como estava Jerusalém quando Paulo tinha acabado de pisar em Jerusalém. Okay? Mas tudo cumpria o propósito do Senhor, né? Vamos lá. Capítulo 21. Vamos ver do capítulo 21, né, até o capítulo 24. Vamos aprender um pouquinho mais dessas situações. Vamos aprender um pouquinho mais de Paulo respondendo, né, então as pessoas que queriam matá-lo. Tá bom? Vamos lá. Questão entre Paulo e os judeus no templo, né? A primeira parte, né, a acusação. Vamos trabalhar. Paulo estava no templo cumprindo o ritual de purificação dos 4 nazireus, conforme a orientação de Tiago. Ao participar deste procedimento, ele provou publicamente que era também um judeu e era obediente à lei escrita do Antigo Testamento. A ação de Paulo satisfez os judeus cristãos, mas despertou um problema entre os judeus da Ásia, que estavam em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste. Né? Então, olha que interessante, né? Nada estava bom. O povo difícil, irmãos.
Nada estava bom. Aí Paulo foi lá, juntou mais 4 nazireus, né? Que está lá em Números capítulo 6, né? Juntou mais 4 nazireus e foi fazer tudo o que Tiago orientou que ele fizesse. Mas, porém, todavia, tinha gente ali querendo brigar. Sabe, gente que quer brigar? Gente que fica só observando. Tem que ter um defeito aí porque eu quero fazer, porque eu quero brigar. Né? Meu negócio é brigar. Né? A pessoa não sabe nem por que quer brigar, ela quer brigar. Quem é teu amigo, ele nem percebe seus defeitos. Quem é teu inimigo, ele encontra, ele procura, ele faz o garimpo até encontrar um defeito em você. Participação, Mariana? Serginho colocou: Serginho. a vaidade faz com que a verdade avance. Quando a vaidade persegue a verdade, tira a verdade do seu estado de conformidade e de conforto. Então ela segue em frente, cumprindo o propósito de Deus. Uau! Vejo que tu és poeta, profeta, né? Que palavra bonitinha. Muito bom, Serginho. Anota para nós esse trem aí que tá bonito demais, né? É isso mesmo, né? A vaidade, onde a vaidade chega, onde a vaidade está e a verdade chega, a vaidade tem que ir embora. Entendeu, irmãos? É por isso que a purificação, essa vacinação, essa doutrinação bíblica é extremamente importante para a nossa mente e para a nossa ação, para que a gente não seja mais envolvido por vaidade, mas a gente seja totalmente amantes da verdade, né? Pessoas que amam a verdade, que têm como foco viver para a glória de Jesus Cristo. Então, acho que essa é uma boa oração. Senhor, não deixa que nada tire o meu foco da verdade, para que eu não seja dominado pela vaidade, né? E perca então a dimensão da graça. A gente vira legalista quando a vaidade ela impera, mas a gente pega a verdade e vive essa verdade com graça quando nós entendemos o que foi feito por nós na cruz do Calvário. Então tudo tem que mudar. Tudo passa por um despertamento, tudo passa por uma reação espiritual, né? Por uma santificação e talvez dizer por uma satisfação espiritual enorme e gigante por causa daquilo que já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? A verdade combate a vaidade e isso vai até o final dos tempos. Então, se você perceber que as vaidades do seu coração são atacadas pela verdade, então, meu irmão, se põe na luta. Se põe na luta, porque essa é a luta. A verdade contra a vaidade do meu coração. E isso é diário, isso são todos os dias. Tá bom? Muito bem, vamos caminhar. Então a gente tem aqui Paulo, né, no templo cumprindo o propósito, mas, porém, todavia, estava cheio de judeus ali querendo brigar. Esses judeus conheceram Paulo na Ásia e o viram na companhia de Trófimo. Olha o nome do problema aí. Trófimo, um gentio convertido de Éfeso. O Trófimo estava com Paulo. O templo tinha um espaço onde somente os judeus poderiam entrar e esses judeus acusaram Paulo de ter levado Trófimo para lá. Paulo esteve no templo, meu irmão, mas ele não levou Trófimo no templo. Paulo esteve no templo com os 4 homens nazireus e não com Trófimo. Todos sabiam, inclusive os soldados romanos, que o templo era dividido em alas para os homens, mulheres e também para os gentios. Então aí uma fotozinha do templo, né, para você ver, onde está em azul aí o pátio dos homens, onde Paulo entrou para fazer a sua consagração, porque ele podia, porque ele era judeu, né? O pátio dos gentios, na esquerda do vídeo aí, os gentios não podiam passar. Ficavam 1000 soldados aí romanos para evitar briga, guerra nesse contexto religioso. Você vê que essa guerra religiosa é bem antiga, né? Então, o pessoal viu Paulo saindo com os 4 lá do templo e imediatamente falava: ele estava com Trófimo dentro do pátio de adoração do povo de Deus. E Paulo não estava. Mas eles queriam arrumar uma confusão, né? A gente viu. Eu vi Paulo lá, ele estava com Trófimo, mas não era Trófimo. Paulo não ia fazer isso. Então, a gente vê que Tiago teve uma boa ideia, mas Paulo estava num contexto de muita perseguição visual. Estava todo mundo focado em Paulo, porque os judeus queriam derrubar Paulo. Os judeus eram inimigos da verdade. A vaidade da santificação da lei do Antigo Testamento tinha envolvido o coração deles. Eles não conseguiam se santificar na lei, mas eles insistiam que Jesus ainda não tinha vindo. Eles insistiam em viver um judaísmo sem esperança, um judaísmo que, embora esperasse Jesus chegar, quando Jesus chegasse, ele jamais seria aceito. Porque eles tornaram o judaísmo algo particular, uma seita particular, né?
E a gente tem que tomar cuidado para a gente não transformar o que cremos numa seita particular, né? Onde a gente envolve Deus, mas Deus tem que cumprir com os nossos propósitos. Onde a gente está sempre pronto a guerrear, a dar pancadas, né? Não em torno da verdade, mas em torno da vaidade. E foi o que eles fizeram, né? Olharam para o templo, viram Paulo saindo lá do pátio dos homens e falaram assim: Paulo estava com Trófimo, e ele não estava. No espaço dos gentios haviam inscrições advertindo para que não passassem para o pátio dos judeus, sob a ameaça de morte, né? Por causa dessa tensão ali dentro, principalmente por ocasião da festa, 1000 soldados ficavam posicionados justamente para evitar tumulto entre judeus e entre gentios que tinham se convertido. No entanto, a acusação dos judeus contra Paulo gerou uma grande agitação e ele foi arrastado para fora do templo. Olha que confusão, irmãos. Que confusão. Os judeus acusaram Paulo de destruir a lei, de ir contra o povo judeu e de profanar o templo, levando o Trófimo lá para dentro, que não aconteceu. Assim que recebeu a notícia da desordem, o comandante Cláudio Lísias, conforme capítulo 23, chegou ao local com seus soldados, cessando assim o espancamento de Paulo. Para entender o que estava acontecendo, o comandante prende Paulo, interroga Paulo. No entanto, diante da confusão, dos gritos do povo, pedindo que Paulo fosse morto, o comandante o leva para a fortaleza, que era o quartel dos soldados. O povo queria matar Paulo, mas o comandante estava decidido a protegê-lo. Enquanto era encaminhado, Paulo fala ao comandante na língua grega e pede permissão para falar com o povo também. Paulo foi confundido pelo comandante com um judeu egípcio que, com uma turma de homens, havia perturbado a paz de Jerusalém há 3 anos atrás. Paulo explica que é judeu, da importância de Tarso, e obtém a permissão para falar ao povo e o faz agora na língua hebraica. Olha o Paulo poliglota aí. Paulo relata para a multidão enfurecida a sua experiência pessoal, a sua conversão, e essa ação revela 2 fatos importantes. Primeiro, ele era judeu, a sua identificação com o povo, e ao mesmo tempo a sua separação do povo, que ele era judeu convertido, né? Paulo era judeu e ele nunca renegou isso, nunca rejeitou isso, né? Conforme o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São hebreus? Eu sou também hebreu. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou da descendência de Abraão. Paulo era na cidade de Tarso, né? Conhecido como Paulo de Tarso. Aprendeu a lei com Gamaliel, um grande homem, né? Um homem muito culto, né? O mais reconhecido rabino daquela época. Era famoso por seu conhecimento, né? Talvez não como Salomão, mas muito perto de Salomão. Isso fazia dele um homem igual aos outros judeus, né? Irmãos, versículo 1. Mas a grande questão na vida de Paulo era o que o tornava diferente do seu próprio povo, que era a sua agora vida, mesmo sendo judeu, conhecedor da lei, a sua vida com Jesus. Muitas coisas importantes em comum com outras pessoas se tornam em nada quando se trata do chamado de Jesus. Então, Paulo está ali, mas Paulo ele fala assim: eu sou judeu, eu sou conhecedor da lei, mas eu sou cristão. E agora a graça explica aquilo que não tinha explicação. E ele escreve isso, irmãos. Quando Paulo escreve as suas cartas, todas elas, ele está dizendo assim: olha, o que Jesus fez na cruz do Calvário explica a lei do Antigo Testamento. O que Jesus fez na cruz do Calvário é a solução para todos os projetos do Antigo Testamento, inclusive a salvação. Inclusive a salvação em Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento de todos os projetos do Antigo Testamento. Então Paulo, ele é um pregador de doutrina, ele é alguém que explica. Gente, eu posso explicar tudo para vocês. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, e aí Malaquias, né? E ele vai explicando tudo, e ele tem condições de explicar, porque ele é um fariseu também. Ele é alguém que conheceu a lei, né? Ele foi doutor da lei também, mas agora ele é doutor em graça. Lei e graça é a mensagem dele. E, para o povo, se Paulo continuasse pregando a lei, ele talvez fosse o fariseu mais importante, fosse o sumo sacerdote ali de Jerusalém. Mas como Paulo, além de conhecer a lei com profundidade impressionante, ele também conhece Jesus com profundidade impressionante. E essa é a diferença. A gente conhece a lei, a gente conhece a graça e a gente está à disposição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Um chamado que muda a vida, irmãos, que torna a cidadania terrena secundária e que faz com que estejamos no mundo para cumprir a nossa vocação, entendendo sempre que nós nem somos deste mundo. Paulo não estava traindo seu povo, mas agora estava vivendo e ensinando algo que era muito maior e que dava explicação, essência
a tudo o que ele havia aprendido antes no judaísmo. Era isso que ele queria que aqueles homens soubessem. E é isso que a gente, na nossa vida evangelística, quer que as pessoas entendam. Nós conhecemos as leis, nós conhecemos os projetos, mas estamos aqui para a glória de Jesus. Na família, estamos aqui para a glória de Jesus. No nosso trabalho, estamos aqui para a glória de Jesus. Na nossa escola, estamos aqui para a glória de Jesus. Estamos aqui para a glória de Jesus. O foco da vida de Paulo é o Senhor Jesus Cristo, era o Senhor Jesus Cristo. O relacionamento de Paulo com o Senhor Jesus era muito mais profundo do que tudo que aqueles homens haviam experimentado dentro do judaísmo, dentro dos rituais do judaísmo. Conforme o versículo 14, o Deus dos judeus escolheu Paulo para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Os judeus que estavam ali não entendiam esse grau de intimidade e, na verdade, essas palavras ainda provocavam ainda mais a ira deles. Como que alguém pode se achar tão espiritual e tão crente e tão santo, né? Ao ver a confusão, a decisão do comandante foi mandar açoitar Paulo, para ver se conseguia então extrair dele alguma confissão mais consistente, que o transformasse então em culpado. Mas Paulo era também cidadão romano, e ele conta agora para o comandante: eu sou cidadão romano. Marcos Túlio, né, um advogado político que viveu antes, né, bem antes disso tudo, ele diz que é um delito atar um cidadão romano, amarrar um cidadão romano. É um crime açoitar um cidadão romano. Matar um cidadão romano é quase tão mal como assassinar o próprio pai. E o comandante tinha convicção disso, sabia dessa regra, ainda mais sendo Paulo cidadão romano por direito, e ele, por ter comprado, ele conversa com Paulo e fala assim: nossa, eu comprei esse direito. Aí Paulo fala assim: não, eu tenho esse direito por nascimento. Então, o comandante leva um susto, né? Ele fala assim: eu vou açoitar Paulo porque deu acalma esse povo. E aí, quando ele vai para açoitar Paulo, Paulo fala assim: ué, mas eu sou cidadão romano, ele vai mexer comigo? Daí o homem fica confuso. Você é judeu, conhecedor da lei, você é cristão, conhecedor da graça, e você agora tem livre acesso ao Império Romano. Eu tive que comprar isso, né? Qual que é a sua? Ele fala assim: eu tenho esse acesso por nascimento. O apóstolo estava pronto, irmãos, para morrer, como havia dito anteriormente, mas sabia que ainda poderia usar a cidadania romana, né, como a ponta de uma flecha, né, para atingir os objetivos de continuar o seu trabalho, de falar mais uma vez com as autoridades sobre Jesus, né? Deus deu uma ponta de flecha para a gente usar no nosso dia a dia. Somos cidadão romano, né? Ou seja, nós estamos no mundo. Estamos no mundo com uma profissão, com uma família, com conhecimentos, né? E isso é uma ponta evangelística, né? Isso é um acesso, né, que o Senhor deu para você levar o conhecimento da graça onde você foi trabalhado e moldado na sua profissão secular, né? Na sua vocação secular também, que tudo é espiritual. Para o cristão, tudo é espiritual. A casa dele é espiritual, a família dele é espiritual, o carro dele é espiritual, a bicicleta dele é espiritual, a roupa dele é espiritual. Tudo que ele tem é acesso para chegar às pessoas e proclamar a verdade e combater a vaidade, né? E a cidadania romana de Paulo também era o acesso que ele tinha, né, para agora invadir o mundo com o conhecimento do Evangelho da Graça, né? O que você tem e o que você é acesso de Deus para você invadir família, bairro, trabalho, escola, comunidade, né, com o Evangelho da Graça de Deus, meu irmão. Participação, Mariana. Diácono Isaac colocou: Olha o Isaac aí. temos que detestar os títulos de nobreza na sociedade e fazer a sociedade nos conhecer como cristãos. É engraçado, né? O Isaac, também, né? Também, você é funcionário, né? É o dono da Casa Bahia, né? Não, brincadeira, é funcionário, né? Isso é a sua cidadania romana, meu irmão. Usa aí. Usa a sua cidadania romana. Você é cidadão dos céus, né? Chamado pelo Evangelho da Graça de Deus para usar a sua cidadania romana para a glória de Deus, né? Então a gente trabalha isso como nossos dons e talentos no mundo, né? Deus não deu dons e talentos para a gente? Usa aí, né? Muito bom, né? Vamos lá. Onde paramos aqui? Uma vez, autoridade sobre Jesus, seu trabalho. Próximo slide, Mateus, obrigado. Paulo agora diante do Sinédrio, também dos governadores, né, as opiniões divididas, como sempre, tá bom, irmãos? A gente vai ter sempre opiniões divididas, né? Vamos lá, vamos caminhar. Paulo dirige aos membros do Sinédrio, chamando-os de irmãos e afirmando andar com boa consciência diante de Deus.
É interessante o Sinédrio, né? Vamos lá, o Sinédrio, o lugar onde as coisas precisavam ser resolvidas. Ele acaba de chamar o povo de irmão, o Ananias manda que alguém mande um tapa na boca do irmão. Pá! Ai, meu Deus, né? Esse homem, conforme o historiador Flávio Joséfo, era um grande acumulador de dinheiro, chegando a usar da violência para tomar dos sacerdotes o dízimo que lhes pertencia. Essa fala, o John Stott fala para a gente lá no livro dele, a Mensagem de Atos, né? Então, Ananias, irmãos, já era um sacerdote político. Já era um sacerdote que tinha aprendido, o sumo sacerdote, que tinha aprendido a ganhar dinheiro com a religião, né? Ele não vai aceitar a verdade, porque a verdade vai matar a vaidade dele e ele vai ter que vender tudo que ele tem e dividir com o povo, porque um sumo sacerdote rico não é legal, né? Não é legal um sumo sacerdote que agredia o povo, né? Que já era um político, né? Que era um grande acumulador de dinheiro, né? Que estava usando de violência para pegar o dízimo, irmãos. Imagina, a gente treina o Isaac aí, lá na tropa de elite lá do BOP, lá, e fala assim, Isaac, se alguém não estiver dizimando, você vai, pula para dentro de casa, bate todo mundo e descobre onde está o dízimo, né? Porque a gente precisa do dízimo. Ele fazia isso, nosso irmãozinho, né? Tanto que Paulo, quando chega ali no capítulo 23, Paulo começa a falar, né? Está no ambiente de santos do Antigo Testamento, no ambiente de judeus, ok? Não convertidos ainda, um ambiente de judeus. Oi, irmãos, eu sou o Paulo, eu sou fariseu e pau! Uau! É isso aí. Algumas pessoas vão te tratar assim, né? E você acha que são irmãos, né? Mas são pessoas que estão precisando entender o Evangelho, ok? Era um homem autoritário, esse sumo sacerdote Ananias. Ele não é o Anás e Caifás, tá bom? Ele é o Ananias, viveu como sacerdote dos anos 48 a 59, 11 anos aí de peste no domínio do cristianismo, do judaísmo. Era um homem autoritário, cruel, violento, que exerceu o ofício de sumo sacerdote nos anos de 48 a 59. A resposta de Paulo deixou bem claro que o Sinédrio era um sepulcro com parede branqueada. Tinham aparência de bons religiosos, mas estes homens que deveriam zelar e cuidar da lei boa de Deus, a manipulavam para o seu próprio bem-estar, né? Isso é vaidade. Isso é a definição de vaidade. A vaidade fala de Deus, a vaidade tem a Bíblia, mas a vaidade não vive nem Deus e nem a Bíblia, né? Não amam o Senhor e não amam a palavra do Senhor, usam o templo para seu benefício, usam a comunhão dos santos para seu benefício, e todos os evangelizados vão ser mini fariseus, são prosélitos, vão piorar pessoas e não melhorar pessoas, né? E Paulo está ali nesse contexto que vive agora lutando contra o cristianismo, porque o cristianismo traz os caminhos da vida, né? E eles não estão preocupados com os caminhos da vida. Como o Sinédrio era formado por fariseus e saduceus, os dois grandes grupos religiosos da época, Paulo, em seu argumento, divide as opiniões dos juízes. E agora Paulo é esperto, né? Falando ao tribunal acerca da doutrina da fé, pela qual ele estava sendo processado. A questão da esperança da ressurreição, irmãos. Tem fariseus que acreditam na ressurreição e tem saduceus que acreditam na aniquilação, não acreditam na ressurreição dos mortos. Doutrina que os fariseus criam, mas os saduceus não criam. E Paulo lança ali, né, vendo então o Sinédrio formado por fariseus e saduceus, Paulo lança a máxima da ressurreição. E o que acontece? Os fariseus olham para os saduceus olham para os fariseus e eles tiram o foco de Paulo e começam a brigar entre si, né? Paulo foi engraçado aí, né, irmãos? Enquanto alguns escribas diziam que não achavam nada em Paulo para que o acusasse, outro grupo se levantou contra e um grande tumulto novamente se inicia. Paulo é retirado dali mais uma vez pelo comandante e levado à fortaleza, né? E o pessoal sai na boca ali, viu, irmãos? Os fariseus com os publicanos e que tinham em comum, né? Acabar com Paulo. Paulo lança o assunto ali que é o motivo de guerra entre eles, né? E ele sai na boca, então. Em meio à confusão, a palavra de consolo e ânimo para Paulo, no capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Ok? Coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu também quero que você dê testemunho lá em Roma. Então, coragem, né? Então, acho que essa palavra é boa para a gente, né? Tá difícil, meu irmão. Coragem. Coragem, foco.
Fica firmado na meta. Está difícil a pandemia, está difícil a situação financeira, está difícil com o problema de saúde, está difícil. Meu irmão, coragem, foca em Jesus, meu irmão. Volta a andar sobre as águas, foco em Jesus. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai amar o Senhor. Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor. Vai ler a Bíblia. Tenha interesse em desenvolver seus dons e talentos na comunhão dos santos. Vai evangelizar os seus amigos. Vai viver para a glória de Deus, né? Deixa a sua vida de lado um pouquinho, né? E vai viver para a glória de Deus, vai completar a sua carreira, vai guardar, depois você guarda a fé, né? Vai lutar o bom combate, vai completar a carreira, né? Faz como Paulo. O que ele está dando para a gente é estruturas espirituais para que a gente possa combater o bom combate, né? O que o Senhor Jesus está fazendo conosco. Então, a coragem, Paulo. Você está dando testemunho de mim aqui em Jerusalém. Eu quero que você continue dando testemunho de mim por onde quer que você passe. Coragem, Paulo. Que palavra boa de Jesus, né? Jesus senta do lado dele, ponte ao lado dele, né? Senta do lado dele e fala assim, Paulão, coragem, meu filho. Estou gostando de você. Que fase boa é essa, hein? Não é mais aquela fase inicial da empolgação, não é aquela fase depois do meio onde João Marcos não presta. Não é uma fase soberba, né? O ministério traz essa fase também orgulhosa dele, né? A gente se sente melhor que todo mundo, numa época da vida a gente se sente melhor que todo mundo, pisa na cabeça das pessoas, mas Paulo está vivendo uma fase muito gostosa, uma fase muito boa, e o Senhor senta do lado dele e diz assim, Paulão, coragem, meu filho, é assim mesmo. Você deu um excelente testemunho sobre mim, né, em Jerusalém, mas eu vou te levar lá para Roma agora. Eu vou te levar de Jerusalém a Roma, irmãos. Agora, Atos dos Apóstolos a partir do 23:11, de Jerusalém, de Cesareia, né, para Roma, né? É isso, de Cesareia para Roma. Né? Então ele vai caminhando, né? Tem o mapinha aí, se você depois olha na sua Bíblia, né? Ele sai de Jerusalém, ele vai para Cesareia, vai para Sidom e daí ele vai embarcar para Roma. Esse último mapinha aqui, tem mapas aí que... Na verdade, eu tenho esse mapa aí, daqui a pouco o Mateus vai até abrir esse mapa para a gente. Mas vamos lá, vamos caminhar que a gente chega no mapa, tá bom? Vamos lá. Paulo ainda iria escrever a sua carta aos Filipenses, mas a verdade de que estar com Cristo era bem melhor, mas que, no entanto, ele sabia que tinha que ficar ainda por causa do seu chamado. Filipenses 1:23 ele fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Morrer, estar com Cristo. Mas agora o próprio Cristo falou para ele, você não vai morrer ainda não, porque eu vou te levar lá para Roma. Então agora isso já estava muito claro no seu coração. Jesus quer que eu chegue em Roma. Por mim, né, ele disse, eu morro em Jerusalém, eu morro em qualquer lugar, mas agora o Senhor queria que ele fosse para Roma. Paulo chegaria em Roma. Essa foi a palavra do Senhor antes de ser encaminhado a Cesareia. Você vai morrer em Roma. Não, você vai morrer não. Você vai chegar em Roma. E vai morrer em Roma. Vão cortar o pescoço dele. Nerão, o imperador Nero, né, um dos chifres da besta vai cortar a cabeça de Paulo e já tinha matado Pedro já, viu, irmãos? Vamos lá. Paulo estava sob a proteção do comandante romano, mas os judeus conspiravam contra ele. Lucas registra com detalhes a ação destes homens, com o fim de revelar a que ponto chegou a cegueira espiritual deles. William Berkeley, ele diz que, sob certas circunstâncias, os judeus consideravam justificável, né, o assassinato de Paulo. Porque na cabeça dos judeus, assim como um dia também foi na cabeça de Paulo, né, matar Paulo era aniquilar uma heresia liberal. Porque como que Paulo tem coragem de dizer que esse Cresto, que eles chamavam de Cresto, ou esse Cristo, né, Cresto era mais para os romanos, né, como é que ele tinha coragem de dizer que esse Cristo, né, era aquele que deveria vir? Né? Como é que alguém que morre na cruz do Calvário, como é que alguém que não se torna o novo rei Davi, né, pode ser então o Messias que a gente estava esperando? Né? Então eles achavam justificável matar o Paulão. Okay? Esses homens fizeram uma promessa conhecida entre eles, que Deus me amaldiçoe se eu fracassar nisso. Né? A promessa deles era ficar sem comer e sem beber, debaixo da maldição de Deus, até que eles conseguissem matar Paulo. Era uma consciência espiritual deles. Né? O plano foi descoberto pelo sobrinho de Paulo, que revelou tudo ao comandante,
E mais uma vez cumpriu o propósito do Senhor na vida de Paulo. Capítulo 23, 25, o menino avisa o comandante agora vai tirar Paulo do contexto dos judeus, ok? Agora Paulo vai para Cesareia, né? Paulo ainda estava em Jerusalém, então o Senhor falou com ele em Jerusalém, capítulo 23, versículo 11, disse, Paulo, você vai chegar até Atos 28, tá bom? Paulo, o Senhor fala com ele em Atos 23, fala assim, Paulão, até Atos 28 nós estamos juntos aí. Né? Depois, nesse intervalo, ele vai escrever as cartas, né? A gente vai estar observando algumas cartas sendo escritas nesse processo de dificuldade, até no processo de prisão dele, tá bom? Então vamos para Cesareia com Paulo, capítulo 23 ao 24. O comandante Cláudio Lísias resolve encaminhar Paulo para Cesareia, a sede do governo romano, e escreve uma carta ao governador explicando a situação. Diante da fúria dos judeus, uma escolta maior é formada para levar Paulo até a cidade de Antipatride, de Jerusalém até este local. A possibilidade de emboscada eram gigantes, né? De lá um grupo volta e Paulo segue com uma escolta menor. Aí aquele mapa que eu disse para vocês, né? Paulo estava em Jerusalém e agora ele é encaminhado para Cesareia. Cesareia é um lugar, um ambiente onde os judeus não poderiam criar, né, alguma situação para matar a Paulo, né? Então, a importância aí das pessoas, Deus usando as pessoas, usando os políticos, as pessoas, o soldado, o comandante, né, romano, né, para manter Paulão aí debaixo da proteção dele mesmo, do Senhor, né? Tá aí, Cesareia, depois ele vai para Sidom, e essa é a última viagem aí de Paulo, né? Onde a gente vai ver o cristianismo não parando, o cristianismo agora chegando até mesmo em Roma, chegando em contextos diferentes, tá bom? Tá aí, né? Você vai encontrar esse mapa na internet, depois você pode estudar esse mapa na sua casa, né? Lendo do capítulo 21 até o capítulo 28, né? Que é a definição desse mapa aí, a definição geográfica de Atos 21 ao 28, tá bom? Vamos caminhar? O governador desse período era Félix, o qual de Cesareia governou toda a Judéia no período de 52 a 58, governador local, tá, irmãos? O imperador era Nero. A sua esposa era Drusila, que era judia, filha de Herodes Agripa, né? Aí Herodes Agripa I, Herodes II e Herodes III, né? Vamos lá, ela era filha do primeiro Herodes. Paulo chegou em Cesareia, ficou no pretório de Herodes, residência administrativa do governo, que mais tarde também incluiu celas para prisioneiros. Depois de 5 dias, o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e um homem chamado Tértulo, judeu da dispersão, o qual conhecia bem a lei romana e era fluente no latim, chegaram a Cesareia para acusarem Paulo diante de Félix. Tértulo começou sua acusação com palavras bajuladoras para Félix, a quais se tornaram parte da forma tradicional de se fazer discursos diante de pessoas importantes, né? Deixa eu falar um pouquinho de Tértulo, né, antes da gente ler o que ele falou, né? O Tértulo era um orador profissional, contratado, era um advogado. Só que ele tinha um conhecimento de oratória impressionante. E ele tinha uma facilidade de convencer, né, que era muito interessante, né? Ele era um sofista. Ele era alguém um filósofo que sabia articular muito bem as palavras, né? E ele estava ali para condenar Paulo. E olha só que o Ananias ficou tão preocupado em Paulo continuar vivo e acabar com o governo espiritual dele, que ele contratou um advogado, ele contratou um filósofo, ele contratou um orador, ele contratou um sofista para ir lá e acabar com Paulo, né? E olha como é que esse sofista ele chega, né? Ele chega mentindo, né? É um político mesmo, né? É um filósofo, né? Não que todos os políticos e filósofos sejam mentirosos, né? Mas olha como que ele usa da oratória, né? Para convencer a pessoa para trabalhar com a articulação. Ele era quase um coaching da época dele, né? Mas vamos lá, olha o papinho dele. Excelentíssimo Félix. Não tinha nada de excelentíssimo em Félix. Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, mentira, e também por teu providente cuidado, olha que ele fala de Félix, irmãos, cuidado providente, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, também mentira, sempre por toda parte, isto reconhecermos com toda a gratidão. Olha que filho da mãe! Todo discurso segue uma falsidade, irmãos, e as acusações contra Paulo só revelam a astúcia
do sumo sacerdote e dos anciãos e também de Tértulo, que na verdade era um sofista contratado, né? Era um funcionário que sabia usar da oratória, né? Para convencer, para articular e para tentar convencer. Era um advogado, filósofo, poeta da época que fazia de tudo, né? Um falso profeta também, e um bajulador, né? Que fazia de tudo para encontrar benefícios, né? Daqueles que tinham poder, ok? Paulo é acusado, então, de promover rebeliões entre os judeus dispersos, né, por causa da pregação da verdade, ser o líder agitador da seita dos nazarenos e de ser um profanador do templo. Né? Tudo mentira, irmãos, tudo mentira, né? Que não tinha, na verdade, como ser provado. Né? Mesmo com toda a oratória do grande Tértulo, né? Do filósofo Tértulo, né? Do poeta Tértulo, do advogado Tértulo, também anticristo Tértulo, né? Mentiroso Tértulo, não tinha como provar nada contra Paulo. Okay? Paulo se defende dizendo que Félix, sendo governador há tanto tempo, sabia que ele não havia causado nenhum mal em Jerusalém e que, na verdade, só estava na cidade há 12 dias. Né? Quais eram os argumentos de Paulo? Ele não estava profanando, estava ajudando os cristãos de Jerusalém com as ofertas recolhidas por ele. Okay? Ele estava seguindo o caminho, né? O caminho que era o Senhor Jesus Cristo. Ele cria no que estava de acordo com as leis e de acordo com a lei e os profetas, e ele era o maior, na verdade, não articulador, né, mas proclamador, doutrinador da doutrina da lei e dos profetas que apontavam para Jesus Cristo. Paulo cria na ressurreição, assim como os fariseus, os saduceus não criam, e ele tinha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Né? Essa foi a defesa de Paulo. Né? Paulo não era um criminoso, Paulo era não um Tértulo, né? Que articulava palavras a favor de Ananias. Paulo, vou usar o termo, né? Era um articulador de palavras fundamentado na lei e nos profetas, defendendo então a máxima dele, que era Cristo. Né? O que Tértulo defendia? Ananias. O que Paulo defendia? Cristo. Se alguém precisava ser condenado ali, era o Tértulo e o Ananias, né? Mas não o nosso irmão Paulo. Okay? Félix ouviu tudo, mas preferiu manter Paulo preso até a chegada do comandante Cláudio Lísias, né? Que era o grande defensor de Paulo, aí, o comandante Cláudio Lísias. Né? Neste período, Paulo foi tratado como cidadão romano, tinha direito a certas liberdades, inclusive de estar com pessoas conhecidas, até provar que era realmente culpado. Félix era um homem de caráter imoral, aceitava suborno, né, pelo tempo que Paulo esteve preso ali no lugar que ele imperava. Ele tentou subornar Paulo. Né? A história conta que ele era escravo, foi liberto, casou 3 vezes com mulheres de famílias importantes, fez casamentos políticos e que exercia um governo corrupto. Félix ouvia Paulo na esperança de ganhar um dinheirinho dele, né? Receber alguma coisa de Paulo. Capítulo 24, versículo 26 mostra isso. Ele sempre chamava Paulo para ver se Paulo, né, como todas as pessoas que rodeavam, né, oferecesse uma propina para ele, um dinheirinho para ele facilitar, né, a sua fuga. Mas no final ele resolveu manter Paulo preso para continuar com o apoio dos judeus, já que Paulo não dava um dinheirinho para ele. Bom, eu preciso de apoio de alguém, né, então que os judeus gostem de mim. Essa situação durou por 2 anos, até Festo assumir o governo da Judéia no lugar de Félix. Né? Ok. Aí esse Festo também é bem interessante, né, porque ele é filho de Herodes e filho de Herodes. Né? Tem Herodes o Grande, depois tem o Herodes que mata o Tiago, e Festo deveria ser o Herodes 3, né? Nessa sequência, né? A saga dos Herodes. Né? Então é Festo. Herodes 1, né? Aquele quando Jesus chegou, perseguiu Jesus. Né? Herodes 2, que é aquele que matou Tiago, mas que morreu, os vermes comeram ele, e agora o Herodes 3. Só que esse menino era muito novo, tinha 17 anos ainda, né? Então ele estava bem devagarzinho, né? Nem o título de Herodes ele tinha, tá bom? E Paulo é o governador Festo, né? Um apelo agora para César. Né? É na mão de Festo que Paulo vai dizer, não, eu não quero voltar para Jerusalém, não. Eu quero ir para Roma. Né? Festo foi o sucessor de Félix, governou nos anos 59 a 61. O primeiro ato de governo dele foi seguir para Jerusalém a fim de encontrar-se com a liderança dos judeus, os quais propuseram o retorno de Paulo para ser julgado ali em Jerusalém. Na verdade, eles queriam matar, né? Era uma estratégia de Ananias para matar Paulo. Festo, em um primeiro momento, não concordou com os judeus, mas depois, querendo manter o apoio, sugeriu a Paulo que ele fosse para Jerusalém. Então, vamos lá. Festo assumiu, novinho, aí ele chega em Jerusalém, né? Ele chega para Paulo, ele dá apoio para os judeus, né? Aí Ananias fala assim, poxa, né? Traz Paulo para cá, né? Para a gente julgar ele aqui, né? Para a gente julgar ele aqui, para matar ele aqui, né? Aí ele concordou, mas depois ele
ele querendo manter o apoio dos judeus, ele sugeriu para Paulo que Paulo fosse para Jerusalém, mas aí Paulo fez o que a gente sabe. Paulo fez algo que, na consciência, né, na sabedoria que o Senhor deu para ele falou assim: não, eu prefiro ir para César, eu quero ser julgado em César. Festo, 17 aninhos, falou assim: Paulo, então tá, você quer ir para Festo? Quer ir para César? Bora para César. É nesse momento que Paulo apela para César, que nessa época era Nero, e que ainda não havia mostrado sua loucura, ainda estava numa fase boa, né? Quem quiser assistir o filme de Nero, irmãos, tem no YouTube, viu? Vale a pena, porque você vai conhecer o cara que matou Pedro e que matou Paulão. Então você clica lá, Nero, né? A vida de Nero, né? Lá no YouTube, né? Vai um filmão lá, aí você assiste, né? É interessante, irmãos, é bem interessante. Ele não era ruim no começo, né? Mas o poder, né? Ele corrompe o homem, né? Então você tem que tomar muito cuidado quando o poder chega. Poder e dinheiro, ele dá uma corrompida no coração do homem, porque revela o que na verdade a gente tem coragem de fazer quando a gente tem poder, quando a gente tem dinheiro, né? Por isso que é bom que nem todo mundo tenha poder e dinheiro, porque senão vai ser muita gente, muito Nero esparramado por aí, né? Vamos lá. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, eu estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Eu apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César você apelou, para César irá. Né? Beleza. Vê aí, o menino é novo, mas tem um conselho, né? Um conselho fala assim: não, ele apelou para César, ele está no direito dele, né? Direito constitucional romano, né? Ele apelou para ser julgado no tribunal romano, ele é romano, ele tem direito a ser julgado no tribunal de César e ele agora vai para César, né? Fechou a conta ali, acabou a história de Paulo em Jerusalém. Acabou a história de Paulo em Jerusalém. Os judeus perdem o acesso a Paulo, né? E Paulo agora caminha para Roma. Mas as notícias também caminham junto, né? E os judeus de Roma vão estar lá esperando Paulo para fazer um tumulto também. Os judeus, não os judeus convertidos, né? Os judeus ainda judaizantes, né? Que creem somente na lei. Estão lá esperando Paulo e vão perseguir Paulo, né? Até o finalzinho da vida de Paulo. Os judeus não puderam provar suas acusações contra Paulo, por mais graves que fossem, no capítulo 25. O rei Agripa II era governante de uma região pequena, dentro da área que hoje conhecemos como Líbano. Ele era filho de Herodes Agripa I, de Atos 12, e neto de Herodes o Grande, né, e irmão de Drusila, esposa de Félix. Berenice era sua irmã mais nova, e ele não era bem visto pelos judeus, por causa de boatos sobre o seu relacionamento incestuoso com Berenice. Né? A gente está falando aqui, na verdade eu dei crédito para o Festo, né? Mas aqui o crédito é do rei Agripa. Né? O rei Agripa II era governante de uma região pequena, dentro da área que hoje conhecemos como Líbano. Ele era filho de Herodes, Agripa I, de Atos 12, e neto de Herodes o Grande. Né? Então, o que eu falei de Festo é Agripa, tá, irmãos? Me deu uma confusão aqui. Então, o Herodes III, na verdade, deveria ser o Agripa II, tá bom? E não o pobre do Festo. Berenice era sua irmã mais nova e ela não era bem vista pelos judeus porque a história que se conta ali é que os dois tinham um relacionamento incestuoso, né? Irmão com irmão. Apesar de reinar sobre um local pequeno e não sobre toda a Judéia como seu pai, ele era um homem influente na sociedade judaica, pois o imperador Cláudio deu a ele o cuidado pelo templo e a escolha do sumo sacerdote. Né? Olha aí, o poder político. Né? Então, se ele era aquele que escolhia o sumo sacerdote, então pensa no quanto que os judeus colavam nele, né, para uma indicação política. Ok? O rei foi fazer uma visita de boas-vindas a Festo e ele se aproveitou da oportunidade e do conhecimento das leis judaicas que Agripa tinha para elaborar a lista de acusações que seria encaminhada para o imperador. No entanto, quando Paulo começou a contar sobre a sua vida e o seu chamado, Festo o interrompeu acusando Paulo de loucura, porque ele já estava convencendo o rei Agripa, né, à conversão. Quando Festo percebe que o próprio rei Agripa estava se convertendo ao cristianismo, ele dá um pulo na frente e diz assim: Paulo, você está louco, rapaz? Você está louco? As muitas letras estão te fazendo delirar. Paulo se dirige ao rei Agripa, conhecedor da história judaica, e pergunta se ele acreditava nos profetas. A pergunta de Paulo deixa Agripa em uma situação delicada, pois se ele dissesse que não cria, ele poderia ter problemas então com os judeus.
Se ele dissesse que cria, Paulo provaria que as palavras dos profetas estavam totalmente cumpridas em Cristo Jesus. Por isso ele responde a Paulo. Assim, Paulo, você está querendo me converter, cara? Por acaso, Paulo, você está tentando me converter? Né? E a tradução é boa, né? Por pouco, Paulo, você consegue. Na verdade, o que Paulo falou mexeu com ele, irmãos. Só que ele tinha uma posição política muito grande. Né? Ele era o neto de Herodes, né? Ele era o Herodes III, né? Ele, o Agripa II, era o Herodes III, né? E ele não poderia se converter. Como que alguém, né, com tanto poder, né, um governador tão importante, né, um Herodes, né, da linhagem dos Herodes, né, embora novo, né, como é que alguém poderia se converter? É lógico que Festo, quando percebe a situação, quando ele percebe o clima que havia surgido ali, ele pula na frente e fala assim, Paulo, para com isso, rapaz. As muitas letras te fazem delirar. E aí Paulo pergunta, Paulo não liga para falar de Festo, mas olha para Agripa e diz assim, Agripa, você conhece o Antigo Testamento? E Agripa fala assim, Paulo, para com isso, Paulo. Quase dizendo assim, Paulo, por favor, para com isso. Para com isso, cara, você está mexendo lá dentro, cara, para com isso, né? E Lucas mostra que nem Félix, nem Festo e nem o rei Agripa, na verdade, encontraram em Paulo nada verdadeiro que pudesse condenar Paulo. Agripa chega a falar que se ele não tivesse apelado para César, naquele momento ali ele estaria solto. Né? Olha que interessante. Assim o Senhor cumpre o que havia falado a Paulo e que ele chegaria em Roma. Né? Então, olha, todos os tribunais humanos que Paulo vai passando, ele vai sendo inocentado. E aqui, irmãos, ele alcança um sucesso interessante no Agripa, ao ponto de Festo dizer, Paulão, para, Agripa, cuidado, você está quase se convertendo, cara. Mas Paulo tinha essa graça, né? Cheio do Espírito Santo, ele poderia pregar, né? E poderia fazer muita diferença onde ele estivesse. Né? O Evangelho, percebe, não estava algemado. Paulo estava preso, mas onde ele passava, Evangelho neles, ao ponto de quase converter. E o quase é nosso, né? É só para mostrar, né? Uma brincadeirinha, né? Quase uma brincadeira, ao ponto de mexer muito com Agripa, né? Mas ele, por causa do poder, e por causa do status quo que ele tinha, ele não poderia se dobrar diante de Jesus Cristo, né? Que coisa doida, né? Que coisa louca, né? Vamos lá. Paulo em Roma, sua última viagem, capítulo 27 a 28, nós 10 e 14, é cedo ainda, vamos lá, dá para a gente trabalhar bastante coisa ainda. Paulo em Roma, sua última viagem, capítulo 27 ao 28, trabalhamos aí capítulo 21, 22, 23, 24, né, todo esse passeio de julgamentos de Paulo aí, ele está inocentado, mas como ele, a última palavra, a palavra do rei Agripa e de Festo, eles dizem assim, Paulo, você é inocente, cara, por que você apelou para César? Ele apelou para César porque o Senhor tinha dito para ele, Paulão, tu vai para Roma. Eu não estou preocupado com a minha liberdade. Olha o que Paulo está dizendo, né? Nas entrelinhas da coisa aí, né? Conquanto que eu viva o ministério para o qual o Senhor me chamou. Conquanto que eu cumpra com os propósitos do Senhor, né? Eu vou caminhar. Deus quer que eu vá para Roma? Bora para Roma. E aí ele segue essa viagenzinha curta aí, né? Abre para a gente, Mateus. Essa viagemzinha aí de Roma, para Roma, né? De Cesareia só para Sidom, depois passa lá em cima na ilha de Chipre, né? Ali no sul ali da Lícia, vai andando tudo isso de navio, irmãos, né? Tudo, não tinha navio com motor, né? Tudo no vento, né? Tudo nesse percurso do capítulo 27 e do capítulo 28. Você que conhece a Bíblia sabe que o barco vai acabar, né? Tem o naufrágio deles, né? Tem muita luta, eles vão passar ali, mas Jesus disse para ele, sentou do lado dele e falou assim, Paulão, nós vamos para Roma, cara, e você vai dar testemunho lá em Roma, né? Do mesmo jeito que você deu testemunho aqui, né? Tá bom? Pergunta não, participação. A Marissa colocou: se eu encontro em mim um desejo de que nenhuma experiência desse mundo possa me satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Que bonito, hein? Quem escreveu isso? Marissa? Foi a Marissa que escreveu isso? Muito bem. Tá combinado, hein? Vocês aí de escrever coisa bonita hoje, né? Muito bem. É isso mesmo, né? A nossa base, as nossas estruturas não são daqui, né? As nossas realizações são no Senhor, né? Muito bom.
Muito bem, irmãos. Como a gente pergunta na igreja, onde que eu estou? Nesse slide aí, Mateus, a convicção de Paulo acerca do seu chamado? Isso. Tá, vamos lá. A convicção de Paulo acerca do seu chamado o levou a falar ousadamente sobre tudo que Jesus fez por ele, mostrando que em nada havia ferido o judaísmo, mas que Jesus era de fato o cumprimento de todo o projeto do judaísmo, em toda a lei. O cumprimento de tudo que os judeus estavam aguardando estava em Jesus, mas eles rejeitaram, como diz João capítulo 1. No entanto, a corrupção, o orgulho, a cegueira espiritual dos líderes religiosos e políticos foram marcantes para cumprir o desfecho dessa história, né? A vaidade, a rejeição da verdade, né? Ela passou agora a rejeição da verdade agora faz com que Paulo caminhe, né? E continue caminhando agora para chegar em Roma e testemunhar de Jesus Cristo também lá em Roma. Paulo embarca então para a sua última viagem. Duas coisas são bem importantes neste texto: a bondade de Júlio, o centurião romano, o qual tratou Paulo com muita benevolência, com muita consideração, né? Pessoas excelentes vão aparecendo na vida de Paulo, né? Lembrando do comandante Cláudio Lísias, agora o Júlio, né? Que é um centurião romano, né? Um soldado romano, Cláudio, que é um comandante, né? Trataram Paulo muito bem. Estava tudo certo, Paulo estava onde o Senhor havia planejado que ele estivesse, com pessoas que o Senhor colocou na vida dele, com situações muito bem definidas pelo Senhor. O que nós aprendemos? Que nós estamos exatamente onde o Senhor requer que estejamos, com pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Uns vão nos odiar, outros vão nos amar, alguns vão cuidar da gente, né? Mas principalmente o Senhor estará sentado do nosso lado dizendo assim: coragem. Tá bom? A mensagem maior dessa manhã para você é: Jesus está sentado do seu lado, olhando para você, dizendo assim: coragem, coragem. E Paulo, nessa coragem do Senhor Jesus Cristo, né? Nesse foco, né? Nessa meta, né? Bem colada em Jesus, ele caminha para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Em segundo lugar, irmãos, vem o apoio encontrado em Lucas e Aristarco, um dos companheiros da viagem até Jerusalém, né? Aí a carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, diz que Aristarco estava preso com Paulo. Alguns comentaristas dizem que Aristarco gostava tanto de Paulo que ele teria até feito aquele voto de se tornar escravo de Paulo, né? Se bem que Paulo não gostava disso, mas Aristarco entendeu o seu desafio de servir ao Senhor Jesus Cristo caminhando ao lado de Paulo, né? Servindo Paulo, né? Estando sempre junto com Paulo, né? Então o nome que não se fala muito, mas aparece aí no livro de Atos, né? Aristarco, né? Parceirão de Paulo, né? Crente Jatobá, né? Homem de Deus, que madeira para toda boa obra, né? Sendo isso somente uma possibilidade ou não, o fato é que o Senhor deixou com Paulo homens verdadeiramente cristãos, né? Para compartilharem com ele este momento, né? Então, todos os momentos, né? A gente vai ter os valentes que Deus coloca junto da gente. Valente junto da gente, né? Tem sempre gente para a gente lembrar dos momentos difíceis da vida da gente, né? Alguns vêm por um momento, estão ali, né? E depois eles passam, mas eles não saem da mente, não saem da gratidão. Outros vêm, ficam, permanecem, e você está lá com o olhinho fechado para partir para a eternidade. Eles estão ali sorrindo, né? Tamo junto, é nós, né? Tem gente que é assim, irmãos. Tem muita gente que é assim. São pessoas de Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você sabe que tem gente que vai estar junto de você o tempo todo. Tem gente que vai duvidar de você, tem gente que vai combater você, mas não perde o foco daquele que senta do teu lado e diz assim: coragem, coragem, nós dois vamos junto. E ainda que todo mundo deixe você, igual o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Seu bordão e seu cajado me consolam, né? É engraçado, né? Porque bordão e cajado deveriam lutar contra várias situações do deserto, mas não, vamos ficar aqui no Vale da Sombra da Morte e vamos aprender a viver o consolo do Senhor Jesus Cristo, o presente conosco em todo o tempo, né? Vamos lá, quem está aí? Rodolfo colocou: Deus define os caminhos de maneiras inesperadas. Paulo teve a fé para perseguir o caminho de Deus. Que todos os cristãos verdadeiros tenham essa mesma coragem. É isso aí. Rodolfo, meu amigo, né? Esse meu irmão aí de vida toda, né? Engraçado, né, Rodolfo? Deus trazer você de volta, né? Agora, o ano retrasado, né?
e a gente está caminhando junto, né? Seguindo a Jesus Cristo junto, né? Coragem, Rodolfo, Jesus está com você. Coragem, igreja, Jesus está com você. Coragem, igreja Vila Maria, em Bananal, Conceição, Rio de Janeiro, Brasil, né? Coragem, Paraibuna, coragem, família, né? O Senhor está com você. O Senhor está com você. A gente vai chegar lá. Tem oposição? Tem. Tem vaidade no caminho? Tem. Tem as nossas vaidades. Paulo era vaidoso no começo. Ele está bom agora, mas ele já foi vaidoso. Ele já foi vaidoso quando ele expulsou João Marcos. Ele foi vaidoso quando tentou pregar antes da hora. A gente passa por vaidades, até que a verdade alimente nosso coração e a gente começa a viver a verdade e não a vaidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É fato isso, né? O Senhor está conosco, né? Deus define os caminhos de maneiras inesperadas, sim. Paulo teve a fé para seguir o caminho de Deus. Que todos os cristãos verdadeiros tenham, então, essa mesma coragem dada por Jesus, né? A gente está no processo. Então, não esquenta a cabeça se você está no processo lá, meio da primeira viagem missionária, se você está no processo da segunda viagem missionária, se você não está, falando missionária, viagens evangelísticas de plantação de igreja, né? A missão era essa, né? Viver Jesus Cristo, né? Estar com Jesus Cristo, obedecendo aos seus projetos, né? Não importa se você está na primeira viagem, se você está na segunda viagem, se você está na terceira viagem, né? O importante, meu irmão, é que você está no processo. E no processo o Senhor vai dizendo assim para a gente: coragem, coragem. E a gente não precisa perder o medo, não precisa perder a coragem. Não precisa ser dominado pelo medo, né? Porque o medo estraga, né, a gente. O medo acaba com a nossa esperança, acaba com as nossas convicções, né? O Senhor está com a gente, então a gente já é mais que vencedor nele, tá bom? Vamos caminhar? A viagem de Cesareia, o navio Adramitio, uma cidade perto de Troade, a porta em Sidom, né, onde Júlio permite o navio, a porta em Sidom, onde Júlio permite a Paulo ver seus companheiros, né? Aí o Júlio aí, bondoso Júlio, né, centurião, ver seus companheiros e receber alguma assistência. Capítulo 27, só tem agora até o capítulo 28, está acabando, né? É 10 e 24, a gente vai chegar lá com sucesso. Partindo de Sidom, o navio que continha 276 pessoas, tá bom? Número de pessoas no navio, 276, segue em direção a Chipre e para em Mirra, onde embarcam em um navio alexandrino que estava de partida para a Itália. Esse trajeto, conforme narra Lucas, foi bem penoso, bem difícil. Depois de muitos dias de uma viagem difícil, eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Opa, até que enfim, né? Agora vocês estão chegando em Bons Portos, né? Opa, estava cansado dos portos ruins, né? Nesse trajeto, Paulo toma a palavra para orientar aqueles homens. Ele não era marinheiro, aí a palavra dele não é uma palavra tão forte dentro do navio. Ele não era marinheiro, mas ele sabia certamente que o Senhor faria, e por isso ele pôde aconselhar aqueles homens sobre o que fazer diante das dificuldades da viagem, né? Só que Paulo, no meio da situação ali, só o povo que estava com ele, 275 pessoas do navio, né? Ele dizia assim: gente, calma, né? Vai dar tudo certo, mas ninguém ouvia o que Paulo estava dizendo, né? Paulo era só mais um no navio. Ele não era a referência ainda que ele era em Jerusalém, que ele seria dentro do navio também, que ele seria nos lugares onde ele chegava. Paulo pedindo, né, para que o povo ficasse tranquilo, mas o pessoal não estava muito preparado para ouvir Paulo falando, porque também não conheciam Paulo. Quando você chegar no navio com 276 pessoas, para fazer diferença na vida deles, primeiro vocês vão passar por lutas, por crise junto, né, para depois o povo começar a acreditar em você. Tá bom, irmãos? É mais ou menos, é bem assim, tá bom? Paulo não foi ouvido e a decisão dos marinheiros se manteve. Eles seguiram viagem, enfrentaram um tufão, tendo que arremessar ao mar a armação do navio. Com a grande tempestade durando muitos dias, eles perderam a esperança, né? Olha o navio que você está. Olha onde Deus te colocou na viagem. Você vai chegar em Roma, tá bom? Saiu de Jerusalém, vai chegar em Roma. Mas você está no navio, onde você falou um pouquinho, onde a situação, o pessoal está tudo vindo viajar, não estão muito preocupados com você, mas de repente o povo perdeu a esperança. Se você é mais um no navio que também perdeu a esperança, acabou. Mas se você é um no navio que ainda tem esperança,
Então, meu irmão, você é o sal da terra deste navio, você é a luz do mundo deste navio, você é o bom perfume de Cristo neste navio. O evangelho não parou. Jesus ajuntou 276 pessoas no navio, 275 pessoas no navio para ouvir o evangelho da graça através da sua boca. Opa! Projeto Navio. 276 pessoas, né? Para você falar de Jesus. Olha que coisa boa. Tem coragem de pedir? Senhor, prepara um grande navio, né, que esteja à deriva, que esteja numa grande crise, para eu entrar nele e viver o evangelho dentro dele. Ele já te pôs, irmãos. Quantas pessoas você acha que tem no seu quarteirão? Quantas pessoas você acha que no seu quarteirão estão vivendo com esperança? Você já tem esse navio, você está numa escola, você está num trabalho, você está num bairro, irmão, já tem 276 pessoas ali sem esperança. Mas você conhece Jesus. Você começou a falar, ninguém acreditou em você. Mas agora, meu irmão, você é a única fonte de esperança para esse navio. O que você vai fazer, meu irmão? O que você vai fazer, Paulo? No entanto, a esperança de Paulo não estava nele mesmo, no comandante, nem nos marinheiros. Paulo chegaria até Roma, pois o Senhor já havia dito. Então, no meio daquela situação difícil, em meio àquela situação difícil, Paulo, como verdadeiro cristão, dá a sua palavra de conforto. Mas já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Tem coisa para perder? Tem coisa que vai se perder? Tem. Mas Paulo está ali agora com um projeto de esperança. Paulo está dizendo assim, olha, vou dar meu conselho para vocês agora é bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, somente o navio. Vai ter perda aqui, o navio. Mas vocês vão agora conhecer a Jesus Cristo, o Senhor do navio, aquele que vem no navio, né? Esse era o projeto. Paulo, por causa da sua vida com o Senhor, pôde acalmar vários homens. Vou repetir isso, irmãos. Paulo, por causa da sua vida com o Senhor Jesus Cristo, pôde acalmar vários homens. Põe seu nome no lugar de Paulo. Pensa nesse navio, essa tempestade, né? Como o coronavírus, por exemplo. Se coloca nesse navio, coloque seu nome aí. Edivaldo, por causa da sua vida com o Senhor, pôde acalmar vários homens na tempestade do coronavírus. Está entendendo, irmãos, o que o Senhor está fazendo com a gente? Qual o desafio de Deus para o nosso coração quando a gente vai lendo o finalzinho de Atos, né? Quando a gente vai olhando para a história da igreja em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra? Nós somos o projeto de esperança num barco que está afundando. Mas nós somos o projeto de esperança. A visão que ele teve à noite do anjo de Deus garantiu que ele chegaria a César. E que Deus, por sua graça, conservaria todos aqueles que estavam com ele em vida. Era necessário, portanto, ter bom ânimo. Se a gente perder o ânimo, irmão, as pessoas vão perceber. Porque a gente consegue disfarçar tudo na vida da gente. Mas quando o ânimo chega, a gente declara aqui, está quase escrito, eu não tenho mais ânimo. Aí pronto. Você não tem mais ânimo, o pessoal está desanimado. Você deveria ser o projeto de ânimo, o projeto de esperança para esse barco que está afundando. Aí você não tem ânimo? E agora? Como é que fica o povo do barco? Vai afundar? E aí vão descobrir que você é um Jonas dormindo no barco? Assim, por que você está dormindo? Por que a gente dorme, irmãos? Por que Jonas dormiu? Irmãos, o mundo é um grande barco. E pode ter certeza que o Senhor colocou a gente em barcos que representam esse grande, a existência humana, que representa um contexto social. E Deus colocou a gente nesse barco. Nossa família é um barco. Nosso trabalho é um barco. Nossa escola é um barco. A gente está num barco com um projeto de esperança. A gente é de Jesus. Edivaldo, você, por causa da vida, sua vida com o Senhor, pôde acalmar vários homens, pôde trazer esperança para várias pessoas, pôde levar bom ânimo para várias pessoas. A viagem ela é cheia de surpresas, né? Mas nós somos as pessoas que levamos o projeto de esperança. Nós somos as pessoas que temos um projeto de bom ânimo. Nós somos as pessoas que proclamamos Jesus Cristo como aquele que está no comando do barco.
né? Mesmo que ele esteja sacudindo, né? Mesmo que ele esteja estranho, né? Nós somos aqueles que, por causa da vida com o Senhor, podemos levar esperança, podemos levar bom ânimo, né? É isso que nós somos, sal da terra, luz do mundo, vida com o Senhor, para levar luz, para levar sabor e levar esperança, né? E perfume para a humanidade, né? Vamos fazer a nossa parte, né? O naufrágio os esperava e, diante de tanto desespero, Paulo toma a frente para, mais uma vez, acalmar aqueles homens que fazem uma refeição, jogam as cargas ao mar e, conforme a ordem do comandante que queria manter Paulo vivo, né? São autorizados agora a salvarem-se como puder. E foi assim que todos se salvaram, então, em terra, né? Quem quer participar? Micael colocou: Michael. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Isso, Paulo tinha experiência nisso, né? Paulo agora estava consolado pela presença do Senhor, e como um homem de Deus que experimentou da presença do Senhor, ele podia trazer um projeto de consolação. Você é um projeto de consolação de Jesus Cristo, né, meu irmão? Mas primeiro ele vai consolar o teu coração, né? Então, como eu vou brincar, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, e a gente nem sei que viagem a gente está, né? Que viagem, né? Que viagem a gente está, mas a gente está autorizado, né? A ser sal da terra, está autorizado a ser luz do mundo, a gente está autorizado a ser o bom perfume de Jesus em qualquer fase que a gente esteja, né? É bom a gente entender isso, né? E a gente lembrar sempre, né? Que é para isso que nós existimos, né? Esse texto maravilhoso, né? Que eu vou decorar ainda, fala exatamente isso, né? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, né? Enquanto a gente tem a vida preciosa para a gente mesmo, a gente não cuida de ninguém. Depois que a gente começa a deixar a vida preciosa para nós mesmos, a gente começa a dizer assim: contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então é isso. A gente está nesse processo aí, irmãos, né? Quanto mais perto de Deus, né, mais bom a gente fica. Quanto mais longe de Deus, mais ruim a gente fica. Então, que a gente esteja coladinho em Jesus, né, para viver o bom combate, para completar a carreira, né? Chegaram na ilha de Malta. O navio foi destroçado pela violência do mar. Vidas foram salvas através da ação do comandante, revelando o cuidado divino. Os habitantes da ilha, os bárbaros da ilha, que não eram nem gregos e falavam a língua fenícia, trataram os náufragos com muita bondade, irmãos. Capítulo 28. Paulo passou a ser visto agora pelos bárbaros como um deus e não como um assassino, por ocasião do seu contato com a víbora, né? A víbora enrolou no braço dele, ele soltou a víbora e o pessoal pensou: nossa, como é que essa serpente não picou, né, esse homem, né? E daí começaram a tratar Paulo como um deus, né? Ele entrou no barco como prisioneiro e acabou sendo considerado um deus. Opa! Representante de Deus, né? Representante de algo muito espiritual. Esse homem não é um homem qualquer. Quando ele deu o primeiro grito no barco, ninguém queria ouvir Paulo. Mas depois, na ilha de Malta, Paulo foi reconhecido e visto como um Deus, né? Ele não era um Deus, ele era servo de Deus. Mas as pessoas vão primeiro olhar para você e dizer assim: é um Zé Ninguém. Esse é um Zé Ninguém. E depois, assim, como que a gente conseguiu viver tanto tempo sem essa pessoa tão importante no nosso meio, né? Paulo era essa pessoa tão importante. E ele faz algo na ilha que é impressionante, né? E que manifesta ali na ilha de Malta também o poder de Deus. Paulo cura o pai de Públio, o homem mais importante da ilha. Pensa, chegou na ilha, né? E aí fica sabendo que o pai do Públio está doente, né? E Paulo cura esse homem. Agora imagina a gratidão de Públio pela vida de Paulo, né? Meu pai, né? Meu pai estava doente, passou aqui um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que a gente até pensou que era Deus, mas ele era um servo de Deus. Olha que interessante, né? Será que as pessoas olham para a gente assim, né? A gente chega nos ambientes, 276 pessoas, a gente chega quietinho ali. Aí as pessoas, esse é um ninguém na vida, né? Aí até entender
que essa pessoa é fundamental para o bom andamento da situação do nosso bairro, da situação da nossa cidade, da situação do nosso barco. Né? Que esse seja você, meu irmão. Que esse seja eu. Né? Que a gente possa ser diferente, fazer diferença, né? Conforme o texto que o Micael colocou aí para a gente, né? A gente possa usar, né, o que somos e temos, o consolo de Deus, para consolar também pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Né? A gente trabalha na igreja com o projeto Simão. Né? Eu sou o André, fui chamado pelo Senhor e vou buscar a Simão para que ele também conheça o Senhor. Sejamos André na vida de Simão. Vamos viver o projeto Simão, então. Buscar gente para conhecer Deus como a gente conhece e viver Deus como a gente tem vivido. Né? Isso é até automático, viu, irmãos? É muito automático. Isso vai acontecer naturalmente. Quanto mais perto de Jesus a gente estiver, mais esperança a gente é e mais pessoas vão se dobrar diante do Senhor e mais diferença a gente vai fazer na vida de Públio, na ilha de Malta, no navio, em Jerusalém, em Roma, onde quer que estejamos, a gente vai fazer diferença. Seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja na Samaria, seja nos confins da terra, seja onde for, né, a gente vai fazer diferença para glorificar o nome santo de Jesus. Ok? Eles passaram 3 meses em Malta, em Malta e seguiram viagem para Roma, parando em Siracusa, Régio e Puteoli, onde ficaram com alguns irmãos por uma semana toda. Está fechando, né? E assim finalmente chegaram em Roma. Alguns irmãos, ouvindo a notícia da chegada deles, foram encontrá-los e Paulo sentiu-se muito animado em ver o povo ali indo visitá-lo. Né? Paulo tinha como ele era muito amado, né, até no Império Romano, né, ele estava preso, né, mas uma prisão muito tranquila. Né? Ele escreveu cartas agora aí, irmãos, ele está preso, né, entre aspas, né, mas o Evangelho nunca esteve preso. Ele passou por dificuldade, mas ele nunca usou a dificuldade para entrar em angústia, estresse, depressão, né? E justificar, eu estou muito triste, eu estou acabado, né? Irmãos, ele tinha Jesus para dizer para ele assim, coragem. Coragem que não acabou ainda não. Coragem porque a gente está em plena atividade ministerial, né? Coragem porque tem muita gente para ouvir o Evangelho, né? Então, coragem. Coragem para não ser seu, né? Coragem para continuar abrindo mão de você. Jesus diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Olha o que Paulo diz. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu já me neguei. Eu quero completar minha carreira. Eu quero completar o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Né? Como que vai ficar gostoso a gente guardar isso, né? Capítulo 20, versículo 24 e também capítulo 23, versículo 11, onde o Senhor Jesus se senta do lado de Paulo, abraça Paulo e diz assim, filhão, coragem. Tá bom? Que essa palavra esteja invadindo nosso coração de ânimo, né, irmãos? Em meio a qualquer navio, a qualquer ilha de Malta, a qualquer situação, qualquer opressão, angústia que a gente estiver passando, tá bom? O cuidado e providência do Senhor foram vistos em todos os detalhes da vida de Paulo. Chegando em Roma, ele pôde morar em uma casa e tinha um soldado para o guardar. O testemunho de Paulo aos judeus em Roma revela o seu amor para com seus irmãos, mas eles o rejeitaram mais uma vez ali em Roma. Né? Tendo Paulo chamado alguns judeus para contar-lhes o que estava acontecendo e anunciar-lhes a salvação em Jesus, alguns ouviram, mas outros continuaram muito incrédulos. Ele citou o texto de Isaías capítulo 6, versículo 9, que fala do coração endurecido deles e fala da promessa do evangelho agora para aos gentios, né? Como diz, vai a este povo, diz-lhe, de ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam, né? E por mim sejam curados. Né? Os judeus estavam cumprindo com esse texto de Isaías. Eles estavam ouvindo o evangelho, mas eles queriam a vaidade deles. Né? Mas a verdade ela está muito acima da vaidade. Paulo continuou testemunhando aos gentios e soldados romanos, conforme ele diz em Filipenses. Olha o que ele fala que aconteceu lá em Roma. Olha a narrativa de Paulo sobre o que aconteceu em Roma, em Filipenses. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, agora estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que maravilha, né, irmãos? Ele está preso,
contando para os filipenses, irmãos, olha o que ele conta para os filipenses, né? E esse tempo de prisão, Paulo aproveitou para escrever o final das suas epístolas, irmãos. Se ele tivesse em atividade nas viagens evangelísticas de plantação da igreja, ele não teria tempo agora para escrever as cartas, mas agora ele tem tempo para escrever as cartas. E ele escreve as cartas doutrinando as igrejas para que as igrejas tenham coragem de amar Jesus Cristo, de amar a palavra de Jesus Cristo, de amar a igreja de Jesus Cristo, de amar os irmãos e cuidar dos irmãos e amar a proclamação do evangelho da graça de Deus. Paulo, o abnegado, agora doutrinando a igreja mesmo preso, irmãos. Que coisa mais linda, né? E é assim que acontece. Paulo permaneceu 2 anos em sua casa, onde recebia todos os que o procuravam e anunciava-lhes com coragem todas as coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. A demora no julgamento de Paulo, embora tenha sido marcada por questões administrativas, né, necessidade de acusadores virem da Palestina, né, destruição da documentação de acusação, naufrágio, excesso de casos para serem julgados pelo imperador, ela estava totalmente alicerçada nos planos do Senhor, para a expansão do Evangelho, para a doutrinação do Evangelho, né, em Roma, e solidificação das igrejas por onde Paulo tinha passado. Neste período, 59 a 61, Paulo escreveu, vamos lá, as cartas a Filemon, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, aos Filipenses, né? Então, são consideradas as cartas da prisão. Paulo não ficou parado, preso. Paulo trabalhou muito, né? Paulo evangelizou a guarda pretoriana. Interessante, né? Os guardas iam lá para proteger Paulo e acabava sentando, tomando um café com Paulo e sendo evangelizado pela graça de Deus. Ele chegou até ser solto em aproximadamente 61 depois de Cristo. Escreveu a primeira carta para Timóteo, a carta a Tito, só que no ano 64 ele foi recolhido novamente, foi preso para servir de exemplo, né, do imperador Nero. Foi condenado por Nero na fase ruim dele. Neste ano que ele foi morto, ele escreveu o seu último documento escrito, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele estava velho, né? Nero quis exibir poder, né, matando um apóstolo do Senhor, matando o apóstolo Paulo, né? Estava vivo, né? Ainda estava vivo, né, João. Os outros apóstolos também já tinham partido para a eternidade, já tinham também combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Paulo, preso, motivou os cristãos, deu ânimo para os cristãos e os cristãos saíram pregando o evangelho para todo lado, né? A gente está caminhando para o final, irmãos. E olha que interessante a história de Paulo, né? Uma história de coragem, né? Paulo podia dizer: lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo chegou ao final da sua carreira com a convicção de ter vivido em intimidade com o Senhor Jesus Cristo, praticando o que foi designado para ele. Tudo o que aconteceu contribuiu para o crescimento e amadurecimento de Paulo e concorreram para o seu bem, ao ponto dele escrever em Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para viver dentro dos propósitos do Senhor, de glorificar, de bendizer o nome santo do Senhor. Olha que história maravilhosa aí, irmãos, tá bom? Que Deus enche o nosso coração de graça, né? Semana que vem vamos estudar Romanos, né? Que delícia estudar Romanos, né? A primeira carta sistematizada de Paulo, assim, no sentido de dizer o que uma igreja tem que entender sobre doutrina, né? Então, os 16 capítulos de Romanos vão nos fundamentar para que possamos, então, ter esse espírito de Paulo, né? Essa ousadia de Paulo, essa coragem de Paulo nos últimos dias da sua vida. Tá bom? Oremos, feche seus olhos aí e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, aplica coragem aos nossos corações. Pai, aplica a convicção do Teu governo. Ó Deus, não queremos viver para nós mesmos, ó Deus. Queremos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos completar a carreira. Queremos, ó Deus, lutar o bom combate. Não nos interessa mais viver para nós mesmos, Pai. Não queremos mais. Queremos viver para a glória do Teu nome. Amadurece o nosso coração. Amadurece, Pai, o coração daqueles, Pai, que estão ainda na primeira viagem.
na segunda viagem, na terceira viagem, aqueles, ó Pai, que já morreriam por Cristo, aqueles que ainda não morreriam por Cristo. Administra graça e coragem aos nossos corações, para que Deus, em qualquer embarcação, em qualquer momento histórico, Pai, sejamos o projeto de ânimo e de esperança para a humanidade que precisa Te conhecer. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Pai, no nome de Jesus, e clamamos, nos dê coragem. Senta do nosso lado, Pai, e mostra para nós que precisamos ter a coragem e focar os nossos olhos somente no Senhor, para que possamos atravessar qualquer mar, na convicção, Pai, do Teu governo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aí. Eliana colocou. Eliana? Atos, livro muito lindo. Mesmo nas adversidades de Paulo, Deus nunca o desamparou. Muito bem. O Senhor não nos desampara, né? Mesmo nas adversidades. Na verdade, o Senhor nos coloca na adversidade, né? Ainda que eu ande pelas adversidades, né? O Senhor está comigo. O Senhor é o meu consolo nas adversidades. Que Deus nos abençoe, né? Marissa, vamos louvar o Senhor. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo faz viver. Eu ouço o som da tua voz e ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo o som de todos nós, a ele todo o tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele todo o tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Então, ok. Paz seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, Escola Bíblica Dominical, Romanos. Então já vai lendo Romanos aí na sua casa. Um forte abraço, Deus abençoe.